Joia. Gravando. É um prazer estar aqui no curso de capacitação de oficiais da Igreja Ebenezer. Mando um abraço ao conselho, ao reverendo Alonso, ao reverendo Wayne, e feliz em revê-lo como o pastor, que vocacionado assim o é. A oportunidade de estarmos juntos, podemos falar de temas tão importantes e fundamentais para a nossa estrutura de liderança, pois lidamos com isso a cada dia e a cada momento. Então, sem mais delongas, eu vou partir aqui para a apresentação. Reverendo Wayne, depois há perguntas ou em meio ao encontro. Costuma haver um espaço para perguntas no final, ok? Tá ok, tá bom. Então, eu vou correr um pouco aqui com as informações e os irmãos depois perguntem e a gente pode trocar ideias sobre o tema, tá bom? Então, algo sobre as seitas e heresias, tá bom? Algo sobre isso. Eu começo com Calvino. Eis a razão porque a igreja é chamada a mãe dos crentes. Indubitavelmente, aquele que se recusa a ser filho da igreja, debalde, deseja ter Deus como seu pai. Pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e educa até que atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Nesse sentido, eu vou ler o texto e fazer uma oração. O texto é de Judas 4, que diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto e eu vou orar. Obrigado, Senhor, por este curso, pela intenção, ó Pai, de alcançar a mente desses irmãos para prepará-los para o bom andamento da igreja, na liderança, nos cuidados de aula, em todos os momentos, ó Pai, tão necessários para a vida da igreja. Te louvo, ó Deus, pela vida desses irmãos, te agradeço pela disponibilidade, atenção e preocupação com este tema e pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Deus. Fala e nos dirige em tudo que fizermos. Dependemos de ti, somos carentes de ti. Que o teu Santo Espírito nos ajude. No nome do teu Filho Jesus pedimos. Amém. Ok, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. Judas, o irmão de Jesus, que escreve esta carta, ele tem uma intenção e logo depois ele muda totalmente a sua intenção de escrita. Se os irmãos puderem me acompanhar, no verso 3, ele diz assim: amados, empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, o texto de Judas, né, o servo, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele trata de um assunto que o autor se viu obrigado em falar, em comentar, em escrever. Então, os versículos posteriores, todos eles têm uma linha apologética, tem uma linha de preocupação com a defesa do evangelho, tem uma preocupação com a saúde espiritual da igreja. O que provavelmente aconteceu, que fez com que Judas mudasse a escrita para esta igreja, que não sabemos ao certo onde ela está, mas provavelmente é uma igreja da diáspora, uma igreja de crentes que estão com influência judaica, mas tem outras influências também. Esses crentes, nesta igreja, durante um tempo, enfrentaram a mistura, a introdução de figuras que, de fato, estavam
causando dificuldades naquela igreja. Eles estavam causando aí o que é chamado de dissimulação. Dissimulação. Estavam ligados ao ensino, pelo que tudo indica. No grego, isso é entendido porque dissimulação nos leva a entender que eles tinham um lugar já de ensino, então provavelmente eles entraram, depois de um certo tempo mudaram algumas coisas na própria pregação, e esses ensinos começavam a interferir no contexto da vida da igreja, e eles enfrentam a igreja começava a enfrentar essa dificuldade de crentes, no meio de crentes, que causavam divisões, ou que nós chamamos aqui de uma interferência espiritual. E o texto, quando fala que introduziram, a ideia no grego é discretamente, ou seja, sorrateiramente, devagar, não foi abrupto, não foi de uma forma agressiva, mas foi de uma forma sorrateira, discreta, para que assim eles não fossem notados. Outros textos mostram que isso era uma realidade nas igrejas do primeiro século. Elas enfrentaram muitas dificuldades que vinham dos judeus, depois dos gentios, e dos gentios vinham informações complicadas também, ligadas a heresias. Então, Gálatas 2:4 trata a respeito disso, 2 de Timóteo 3:6 também, 2 de Pedro também trata a respeito desses problemas que a igreja enfrentava e que a igreja sofria. Na carta de Pedro, no capítulo 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Meus irmãos, esse é o contexto do primeiro século, do segundo século e do terceiro século. As heresias são fortes e elas adentram. Então, é um perigo, né, que podemos ver. A ideia que nós temos para passar para os irmãos hoje, recomendada pelo reverendo Alonso, é sobre a ideia de se preparar para lidar com isso ou de estar prontos para lidar com isso. Então, tem uma vasta gama de que, por certo, nós não temos como tratar agora, mas eu creio que a minha missão, espero em Deus que isso aconteça, é que vocês possam estarem preparados para estes momentos, ensinando, orientando, discipulando pessoas assim. O que nós vamos perceber é que ali no texto de Judas, o motivo parecia ser uma ganância. E isso é muito interessante. Sempre aceita a heresia tem um contexto forte com dinheiro, um contexto forte com tirar dinheiro de outras pessoas, arrancar dinheiro das pessoas. Então, no capítulo, aliás, no verso 11, é dito algo que nos chama a atenção, né? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, o erro de Caim, que é uma inveja destrutiva, né? A motivação, uma inveja destrutiva. O problema de Balaão, uma heresia por si só, pelos ensinamentos errôneos de Balaão, e o Corá, que diante de Moisés e de Arão se rebelou, querendo gerar assim um levante contra a liderança do próprio Moisés. Em outras palavras, desejo de poder. Caim se viu atingido porque o seu desejo de poder corria risco, com Abel se sobressaindo a ele. Balaão por dinheiro, agindo de maneira religiosa, e Corá por poder,
querendo fazer uma revolução. Então, o que a gente vai perceber no texto aqui de Judas é que as heresias e as seitas surgem muitas vezes motivadas por poder e por dinheiro. Ela traz ensinamentos errôneos, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, é o que o texto diz, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, há um discurso de permissividade. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, vivam desse jeito, vivam daquele jeito, interferem na ação das pessoas. E o texto diz, a graça é transformada em obras, quer dizer, é tirada, né? E as obras adquirem um certo status nos seus discursos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você tem que obedecer o sábado, você tem que fazer isso. Então, todos esses elementos são elementos que transformam a graça em libertinagem. E outro elemento forte, negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Então, esses estão aqui, ó, no verso 4. Né? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, tal como a gente viu no texto de Pedro. Então, como a gente pode ver nas cartas de Paulo também. Vamos pegar um primeiro apontamento aí. Eram ímpios. O que a palavra quer dizer? É uma geração de pessoas que até estavam na igreja, mas não conheciam a Deus. O ímpio é aquele que está separado, é uma espécie de nome que a gente usa como gentio. Então, são pessoas que estão na igreja, mas elas têm até voz muitas vezes na igreja, mas elas são ímpias. E a gente pode identificar isso pelos erros da pregação, que quebra a ideia de graça, colocando obras, e, em outro momento, criticando a soberania do Senhor Jesus Cristo. Isso era possível de se mostrar, né, por meio da vida e dos ensinos destes homens, né? Uma pausa e uma fala do John Stott. Se o coração de uma pessoa revela-se em suas palavras, como a árvore se conhece pelos seus frutos, temos a responsabilidade de experimentar um profeta pelos seus ensinamentos. Então, o que eles faziam? Transformavam em libertinagem a graça. Então, esse é um elemento, né? Transforma em libertinagem a graça. E então eles colocam obras no lugar da própria graça, como eu mencionei, né? Ou permissividade. Essa igreja que Judas trata passa por permissividade. Havia problemas em várias áreas e até mesmo áreas sexuais, na área dos relacionamentos. Então, esses profetas davam carta branca para estas coisas. Libertinagem, né? É o que nós podemos ver hoje, talvez, nas igrejas e muitas igrejas, né? Pode fazer o que você quiser. Tem igrejas que aceitam meu corpo, minhas regras hoje com muita facilidade, que é um lema pós-moderno. Então, usar a liberdade moral para práticas imorais, né? A Bíblia condena isso, meus irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E na 1 de Pedro 2, 15 a 16, assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo. Aqui uma famosa frase desse autor que eu gosto muito, né? Acho que vocês devem conhecer aí de alguma forma, né? O Ernest Kevin, da editora Puritanos, né? Haveria menos tragédias morais entre os cristãos professos se a instrução salutar da lei de Deus fosse atendida cuidadosamente. Infelizmente, nós estamos numa época em que há muitos escândalos, muitos escândalos.
E vou dizer para vocês uma coisa. A cada 2 dias, abre-se uma nova igreja dita evangélica no Brasil. A cada 2 dias, cria-se uma nova igreja. Alguns poderiam dizer, isso é bom. Eu temo por isso. Eu temo por isso porque o nome evangélico hoje abraça a todos nós. Mas, infelizmente, talvez o que esteja acontecendo é uma proliferação de heresias e de seitas, novas heresias e novas seitas, né? O que nós temos aqui, meus irmãos, é um outro erro, né? O direito soberano de Jesus, né? E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Cristo manda em nós, ou seja, Cristo domina. Quando ele usa a expressão soberano, significa que as ordens não são dos homens ou de filósofos, as ordens devem ser dadas pelo Senhor Jesus Cristo, e elas estão claras no próprio Evangelho em si, né? Reverendo Nicodemos, sobre esse texto, diz assim: Judas não está somente reafirmando a sua divindade, como também o seu direito real e soberano sobre a nossa vida. Direito este conquistado por sua morte na cruz e pela ressurreição de entre os mortos. Ao transformar o efeito da obra graciosa de Jesus Cristo em favor dos pecadores numa vida licenciosa e libertina, esses indivíduos acabavam por negar-lhe a soberania e o senhorio. Então, não existe no meio do povo de Deus meu corpo, minhas regras. O que existe é o que Deus quer que eu faça com o meu corpo, o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Então, essas coisas entram e isso tem causado problemas nas igrejas, mas isso é o contexto de muitas igrejolas e igrejas que têm sido abertas no nosso Brasil. O que significa dizer Jesus Cristo é o Senhor? 1 Coríntios responde: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Então, essas heresias não são vontade de Deus, mas é vontade humana. E esses são senhores de si. Os estômagos deles são senhores de si. Lucas 6,36 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha aí que responsabilidade, né? Quem quer viver como Cristo, quem quer dizer que Cristo é Senhor, tem que viver como Cristo. Então, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, na 1 Coríntios 11:1, Paulo vai ressaltar. Judas lembra que eles esqueceram que os resultados da graça implicam em uma vida de constante arrependimento e mudança de vida. Romanos 8:13. Os que cometem pecados são inimigos de Deus. Depois da obra de redenção, não queremos mais ficar nessa situação. E as boas obras, são necessárias como testemunho dos crentes aos outros. Então, uma igreja saudável que ensina os crentes a amadurecer, como nós vimos na introdução com Calvino, ela ensina a graça e as implicâncias da graça se dão em boas obras, mas tudo isso baseado na única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Mas hoje o que temos é isso aqui, né? Esse é um casamento gay, um pastor gay e uma militância gay que a gente encontra em muitos lugares, né? Eu tenho o direito de ser gay e ser cristão. A pergunta é o quanto isso é bíblico, né? E a discussão permanece. Por exemplo, culto com luta de vale tudo. Acho que temos algo estranho aqui. E os evangélicos hoje são motivos de reportagens como essa, né? A Igreja Sob Medida do SBT. Né? Acho que você encontra isso no YouTube, são 4 episódios, ou 3, se eu não me engano, que mostram a igreja sob medida, ou seja, que igreja nós temos hoje. Nós não temos uma igreja que pode ser padronizada pelos princípios de fé, porque as igrejas não têm princípios de fé, as igrejas não têm um padrão de fé, não tem uma característica que as identifique, por exemplo, como os símbolos de fé que temos na nossa igreja.
a confissão e os catecismos. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. Então, aqui vai a minha primeira aplicação para o nosso estudo, para aqueles que são oficiais. Não é porque uma pessoa hoje diz que é evangélica que devemos aceitá-la tranquilamente. Não é porque uma pessoa hoje se diz cristã e de uma igreja tal que a gente deva recebê-las ou recebê-la tranquilamente. Creio que o melhor caminho é mandar todos para a classe de catecúmenos e ensiná-los os padrões iniciais, até aqueles que nós chamamos de primários, para que não tenhamos aí o que nós poderíamos chamar de uma contaminação, porque há um grupo vindo para as igrejas, é constatado pelas estatísticas, e talvez vocês tenham um exemplo na própria história de vocês, mas o que eu quero mostrar é que está muito fácil o terreno para germinar as heresias e as seitas. Está muito fácil, está muito fácil. Temos um número constante de apóstolos, um número constante de pastores, e para ser pastor, basta você altamente e subjetivamente se identificar, né? Você pode ser, aliás, você pode abrir uma igreja na sua casa sem nenhum problema, né? Segundo as leis do nosso país, você pode abrir uma igreja dentro da tua casa, né? E você pode se colocar como um pastor e isso vai dar aí todos os direitos que você tem. Então temos que tomar todo cuidado, porque o que aconteceu na igreja que Judas está tratando nessa carta pode acontecer conosco também. Então, algumas aplicações. Por que devemos nos preocupar com os falsos mestres, né? Destroem as bases da fé do crente, muda o foco da igreja, ao invés de Deus, o homem passa a ser o centro e criam falsas confianças, mantendo essas pessoas seguras mesmo no erro. Então, esse é um problema sério. O que devemos fazer? Devemos manter-nos firmes. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, eu queria colocar aqui um ponto, né? Um ponto para nós aqui. O mundo em que estamos inseridos, né, ele produz uma série de heresias. Então, como eu falei, é um terreno fértil para as heresias. É um terreno muito fértil. Mas eu quero dizer uma coisa. Se vocês sabem o que é uma igreja adventista, uma igreja dos Testemunhos de Jeová, o Salão do Reino dos Testemunhos de Jeová, ou outras igrejas que por aí estão, elas não nasceram sem, primeiro, vir de um ambiente mais são. Então, por exemplo, boa parte das seitas que nós vimos hoje, que tem uma matriz de cunho, vamos lá, evangélica, ela veio de uma igreja saudável. São pessoas que fortaleceram as suas heresias nesses lugares. Geralmente de igrejas presbiterianas, igrejas batistas, hoje de igrejas Assembleias de Deus. Alguns dos apóstolos e outras pessoas saíram desses lugares. Saíram desses lugares. Então, no início são parasitas e depois eles têm vida própria. Eles alcançam isso como? Retirando membros das igrejas, levando para suas ditas novas igrejas que recebem outros nomes, com uma ideia diferenciada, tendo como padrão os seus líderes, né? Tendo como próprio padrão os seus líderes. Então, o que Paulo está dizendo aqui serve para nós também de maneira muito clara. A gente tem que tomar cuidado também para não sermos aqueles que reproduzem ou produzem seitas, né? Tomemos cuidado com o que está acontecendo internamente no contexto da igreja.
mas tomemos cuidado também com os que adentram no contexto da igreja. Por isso que precisamos de uma pregação que exige requerimentos espirituais e morais, e o púlpito deve ser um ambiente muito forte nos estudos bíblicos ou em outro qualquer lugar para denunciar esse tipo de erro. Essa é a minha primeira parte, tá bom? Primeira parte, eu procuro dar uma introdução breve, não estou expondo totalmente o texto de Judas, mas mostrando que Judas enfrentou um perigo parecido com esse. Vou para a minha segunda parte. Seitas e heresias, uma definição, tá bom? O termo seita vem do latim secta, que significa partido, facção, escolha filosófica. A palavra heresia é praticamente a transliteração de aereses, opinião, escolha, escola de pensamento, doutrina religiosa, teoria que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Heresias são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas, ilegítimas. Para os cristãos, é todo o conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, que não condizem com a Bíblia e com os princípios elementares da palavra de Deus. Por sua vez, seita é uma perversão religiosa cuja crença, prática e devoção se baseiam em alguma falsa doutrina. Então, isso nos faz entender que a seita é uma heresia organizada, né? A seita se baseia numa heresia que organizou e transformou isso numa nova faceta, né? Para identificar uma seita, a gente tem que verificar os fundamentos, principalmente heréticos, né? E compará-los com as Escrituras. Eu estou pegando aqui um exemplo de uma igreja que colocou isso como estudo e a revista Ultimato reproduziu. Então, as características aqui de uma seita, isso e mais algumas outras obras. Novas verdades. Há princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em uma seita, em relação à palavra de Deus. Um desses princípios diz respeito à salvação, em que o homem é aquele que a desenvolve na própria vida. E não é assim que a Bíblia ensina. O exemplo de negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo, versículo 4. Então, novas verdades. Você coloca uma nova verdade no lugar da verdade real. É aquilo que Paulo fala. Se mesmo um anjo pregar um outro evangelho que vá além desse que eu estou pregando, seja anátema. Então, você tem novas verdades, novas interpretações da Bíblia. Você tem uma maneira de reinterpretar alguns versículos, e eles fazem isso com maestria, né? Um versículo fora do seu contexto, com os pretextos claros de ratificar e potencializar os seus ensinos. Uma fonte não bíblica da autoridade. Geralmente, essas figuras têm nos seus líderes a fonte principal da autoridade. Tem nos seus líderes um foco central. Como a Igreja Católica tem um foco central nas encíclicas, no ex-cátedra do Papa. Então, essas pessoas também têm, né, eles mudam ou estabelecem uma nova autoridade. Por exemplo, o livro Mórmon. É um outro Jesus, né, como a gente viu, como a gente pode ver em 2 Coríntios 11, 3 e 4, né? Você ali vai ter um outro Cristo, né? E Jesus não é o centro da vida da adoração. As seitas diminuem, então, e é quase comum isso acontecer. Geralmente as seitas atingem a autoridade do Senhor Jesus Cristo, afetam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Elas atingem, e como a gente viu aqui no texto de Judas, Judas faz questão de dizer soberano, soberano, porque em muitos desses lugares, Cristo não é o soberano, né? Cristo não passa a ser o soberano. Ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido,
ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, o Paulo está preocupado aqui com esse tipo de ensino que as pessoas recebem. Profecias falsas, né? Geralmente tem esse aspecto da profecia, né? Profecias falsas, tem os milagres sendo colocados como o centro e não a pregação genuína do evangelho. Exclusivismo, né? Geralmente uma seita ela tem uma visão exclusivista, somente entre eles há salvação. Então, geralmente tem essa visão. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Jesus Cristo. As seitas, embora utilizando o nome de Cristo, não lhe dão o devido valor. Algumas subtraem a sua divindade, TJs, outras negam a sua humanidade, espíritas, LBV e etc. Então, eles negam a sua humanidade, ou confundem-lhe com o Pai e o Espírito Santo, uma igreja Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, Ministério Crescendo em Graça, né? E a verdade é que cada seita concebe um Jesus para si, diferente do Jesus apresentado nas Escrituras. Fonte de autoridade. As seitas geralmente possuem outra fonte de autoridade, né? Outra fonte. Os mormons, os Testemunhos de Jeová, Meninos de Deus, geralmente a autoridade não é a palavra de Deus, mas existe uma outra fonte que ajuda a interpretar a Bíblia e causa aí sérias confusões na mente dos seus adeptos. Falsas profecias, né? Por exemplo, os TJs, né? Com os movimentos e os eventos escatológicos, a vinda de Cristo, a destruição do mundo, né? Borboletas azuis, mas todas as profecias desse aspecto falharam e continuam falhando, é claro. Salvação, as seitas têm em comum o fato de que a fé não é suficiente para a salvação, mas faz necessário algo mais, e a cooperação com Deus para o homem ser salvo. Então, aqui vai alguns dos elementos, né? Ao receber novos membros na igreja hoje, atual, é necessário rever conceitos, é necessário rever as interpretações, as convicções desses novos membros. E um presbítero, um diácono, um professor, uma professora de escola dominical tem que estar muito atento a isso para perceber de onde vêm essas falhas, de onde vêm esses erros e poder ajudar. Eu pego esse mesmo estudo falando sobre os perfis dos adeptos, né? Então, são as pessoas que geralmente nós tratamos. Quem é vulnerável a fazer parte de uma seita? E aí a gente vê, qualquer pessoa pode ser convencida a entrar em uma seita. Ricos, pobres, com boa formação acadêmica ou não, idosos, jovens, religiosos, ateus. Pessoas desencantadas com a sua religião, né? Pessoas que estão decepcionadas. Elas têm uma tendência a abraçar uma seita. Eu tenho feito e lido para alguns artigos que tenho escrito e tenho percebido, por exemplo, na Europa, principalmente, muitos de família protestante, escritores que eram protestantes, agora estão na Igreja Católica novamente. Porque estão desencantados com os escândalos da Igreja Evangélica, né? Existem vários escândalos, o Brasil também está cheio deles, tem aumentado os escândalos dos evangélicos. Então, pessoas desencantadas fazem isso, né? Pessoas desencantadas ou vão tentar ser desigrejadas e, por certo, podem criar uma seita e uma heresia própria, ou uma seita já conhecida. Basta ser bem recebido lá. Os intelectualmente confusos em relação a assuntos religiosos e filosóficos, né? Geralmente pessoas confusas, desiludidos com a sociedade, aqueles com necessidade de verdadeira amizade e apoio. E é muito interessante, pessoal, muitas vezes numa igreja como a nossa, essas pessoas são mal recebidas. Mas quando vão para uma seita, a seita conquista muitas vezes por receber bem, tratam bem, cuidam muito bem, né? Fazem um serviço de recepção que muitas vezes até falta no nosso meio. E para pessoas que já estão carentes, isso é muito bom, né? Essas pessoas dizem, olha lá, eu fui muito bem recebido. Pessoas emocionalmente carentes, indivíduos que não têm definido o seu propósito de vida,
E por que alguém entra numa seita? Porque ela satisfaz as necessidades psicológicas de pessoas com personalidade fraca, facilmente manipulável, e a seita pode ser atraente pela rigidez moral e demonstração de pureza, né? É muito interessante, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um filme do Tim Maia, e é muito interessante que tem uma fase do Tim Maia, não sei se vocês conhecem, é um cantor de música popular brasileira, falecido, né? E tem uma fase na vida dele que ele se envolve com uma seita. E aí ele começa a escrever músicas com esse tom mais da seita, né? O pessoal da banda dele não pode mais fumar, não pode mais beber, então fica todo mundo meio santo, assim, né, da banda, e revoltado ao mesmo tempo, né? Porque ele obriga as pessoas a viver daquele jeito. Até que ele vai se desiludir com o dono da seita, né? Porque tinha o dono lá daquele centro, né? Por que então as pessoas se mantêm nas seitas, né? Por dependência, as pessoas querem frequentemente ficar porque a seita vai ao encontro de suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. O contato com pessoas de fora do grupo é reduzido e cada vez mais a vida do membro é construída ao redor do ambiente em que ele está, né, que é o ambiente da seita. Ele vive na seita, à noite ele está lá, durante o sábado e domingo ele está lá, então ele isola e está perto dessas pessoas. Por reconstrução cognitiva, ou seja, uma lavagem cerebral, essa pessoa passa por uma espécie de lavagem cerebral. Geralmente, então, quando nós tratamos de pessoas que estão vindo para a igreja, você está fazendo um processo reverso, né, de mudar isso, de tirar esses princípios, né, esses conceitos que são elaborados. Por substituição, né, os companheiros de seita ocupam frequentemente o lugar do pai, mãe, pastor, professor, né, geralmente eles adquirem um ar de guru. Por obrigação, o membro fica comprometido com o grupo emocional e, às vezes, financeiramente, né? Eu me lembro, eu tenho vários exemplos desses dois pontos aí, né, da obrigação. Mas eu me lembro de uma senhora que começou a frequentar uma igreja e essa igreja começou a ter uma série de coisas erradas, tal, e ela esteve conosco, chegou a ficar 1 ano ou 2 com a gente, mas depois ela foi para essa seita, para essa pastora, e ficou lá durante um tempo. E ela depois, numa conversa comigo, mostrou que tinha desejo de voltar para a igreja e de permanecer na nossa igreja. E eu fui observar, mas por que ela não voltava? E ela abriu o coração e disse que a pastora falou que se ela voltasse para a igreja presbiteriana, Deus jogaria sobre ela várias maldições e ela estaria extremamente perdida. Ela se perderia economicamente, na vida amorosa, em todos os sentidos. É como se dissesse, ela seria amaldiçoada. Então é um medo, né? Um medo por permanecer nesse lugar. E por culpa, né? É-lhe dito que sair da seita é trair o líder, Deus e o grupo. Por ameaça, se houver abandono, haverá retaliações, né? E isso, meus irmãos, está nesse material. Vocês podem encontrar com muita tranquilidade. Observem lá, tem mais outros detalhes. A editora Ultimato colocou no site deles também, né, com essa liberdade aí da Igreja Cristã Evangélica. Os erros aqui na prática, tá bom? Então está aqui os testemunhos de Jeová, né? Logo de manhã, batendo na sua casa com toda a alegria, né, para te evangelizar. Então vamos pegar aqui algumas perguntas. Eu achei essas perguntas muito interessantes. Ela é de um site de uma igreja americana que foi traduzido pelo reverendo Daniel, e é muito interessante, né? Olha só as perguntas. Se somente Deus pode salvar e não há outro salvador além do Senhor, Isaías 43:11, não estariam as referências neotestamentárias que falam de Jesus como Salvador apontando uma divindade? Se não, então como você pode conciliar
a declaração de Jesus como Salvador, com Isaías 43:11 e Oséias 13:4. Então, quer dizer, olha a ideia aqui, né, da pergunta. Está tratando dessa questão da salvação, né, e somente Deus salva. Então, como Jesus pode ser tratado como Salvador? Há alguma discrepância entre os textos dos evangelhos e Isaías 43:11 e Oséias 13:14? Uma outra questão, a pergunta número 9. Considerando que todos os eu sou de Jesus no evangelho, segundo João, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, etc., estão claramente relacionados uns com os outros, porque a TNM, né, que basicamente aqui onde se dá toda a teologia deles, né, traduz corretamente ego em mim como eu sou em todo o evangelho, segundo João, a não ser na passagem de João 8:58, na qual ego em mim é traduzido como eu tenho sido. Por que os judeus quiseram apedrejar Jesus em João 8, se tudo o que ele disse foi antes de Abraão, eu tenho sido, e não usou o nome divino eu sou? Ou seja, Jesus, quando usou ego em mim, ele usa a mesma expressão de Êxodo 3:14. Então, quer dizer, aqui a gente vê a contradição na tradução Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, porque ela tem como base defender a teologia. Então, é um texto para ratificar a seita e para totalizar a heresia. Então, essa pergunta é muito interessante. Outra pergunta é a 11. Considerando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, como podem os testemunhos de Jeová afirmar que ele foi um anjo, se tornou um homem e voltou a ser um anjo novamente? Né? Isso está em Hebreus 13:8. Então, como é que pode isso acontecer? Tem uma contradição. A pergunta 25. Se o Espírito Santo é uma força impessoal, como Ananias pode ter mentido para ele, e como ele pode ter sido chamado de Deus, em Atos 5, 3 e 4? Como uma força impessoal pode ser blasfemada? Mateus 12:31. Como uma força impessoal pode ser entristecida? Efésios 4:30. Como uma força impessoal pode ter vontade? 1 Coríntios 12:11. Como uma força impessoal pode ter mente, já que ele sonda, a mesma palavra usada em João 5:39, as profundezas de Deus e conhece a mente de Deus? Como uma força impessoal pode ensinar, João 14:26, ordenar, Atos 8:29, 13:2, e orar, Romanos 8:26? No mínimo, né, alguém que está vindo do testemunho de Jeová precisa ver essa contradição, precisa entender essa contradição. Pergunta 26. A Bíblia usa coisas impessoais para descrever o Espírito, tais como água e fogo. Os atalaias argumentam, por isso, que ele não é uma pessoa. Devemos dizer, então, que Deus, chamado de fogo consumidor, é uma força impessoal? Não é lógico. Há uma contradição. Não tem uma identidade, mas há uma contradição. A não ser que eles criem um terceiro excluído, né? Que não existe, não pode existir. 22. Na tradução Novo Mundo, a palavra grega proskuneo, usada em referência a Deus, é sempre traduzida por adoração. E aí está em Apocalipse 5, 14, 7, 11, 11, 16, 19, 4, João 4, 20. Todavia, toda vez que proskuneo é usado em referência a Jesus, é traduzida por obediência na versão Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová. Você pode ver isso em Mateus 14, 33, 28, 9, 17, Lucas 24, 52, Hebreus 1, 6 e outros tantos. Mesmo sendo a mesma expressão grega, qual a razão para esta inconsistência? Qual a razão para essa inconsistência? Essas perguntas estão nesse questionário do Martin McGowan, né? Você encontra no Monergismo e você encontra em inglês na CPRC e você tem ali muitas outras informações que pode ser útil para você na sua pesquisa. Uma questão para os adventistas, né?
embora a Igreja Adventista, né, faça a seguinte declaração sobre Jesus Cristo, no seu Nisto Cremos, no fundamento, né, que é uma espécie de catecismo deles, Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo, por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem, Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Faça também declarações que comprometem o credo acima. Por exemplo, consultando o livro Prophets and Kings, na página 572, encontramos a seguinte declaração, né? Por 3 semanas, Gabriel lutou com os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências em ação na mente de Ciro. E antes do fim do concurso, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. Isso é o que está lá. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me em 20 dias, declara Gabriel. Agora veja como é que está no texto bíblico, no nosso texto. Mas eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar. E permaneci lá com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Pessoal, aqui está dizendo que Miguel é um anjo. Miguel é Miguel. Na versão deles, Cristo é Miguel. Então tem algo perigoso, algo complicado, né? No mínimo, é estranha esta declaração sobre Cristo, né? Miguel não é Cristo. Judas 9 diz assim: Moisés passou sob o domínio da morte, mas ele não deveria permanecer no sepulcro. O próprio Cristo da vida, Satanás, o tentador, reivindicou o corpo de Moisés por causa do seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirou da sepultura. Qual o texto citado para justificar esse acontecimento? Judas 9, onde se lê que Miguel contendeu com Satanás. Talvez algum adventista diga que Cristo, enviando Miguel, ressuscitou a Moisés, mas em outro livro deixa claro que Miguel, para os adventistas, é Jesus. Se não, vejamos. Isso aqui é o Senhor te repreenda, né? Moisés passou pela morte, mas Miguel desceu e deu-lhe vida antes do seu corpo tivesse visto corrupção. Satanás tentou segurar o corpo e reivindicou-a como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou para o céu. Satanás protestou amargamente contra Deus, denunciando-o como injusto ao permitir que sua presa fosse tirada dele. Mas Cristo não repreendeu seu adversário. Ele humildemente o referiu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Então, temos aqui uma confusão, né? Parece que Miguel, para eles, é o próprio Cristo. Uma outra coisa que a gente vê fortemente nos dias atuais é o neopaganismo. E Abraham Kuyper já tinha falado sobre isso, né? Não esqueça que o contraste fundamental sempre foi, ainda é e sempre será o cristianismo e paganismo, os ídolos ou o Deus vivo. Então, é claro que está falando de um conceito muito amplo, né? Mas hoje nós temos uma nova mentalidade que se fortalece e que a gente precisa identificar nas pessoas. Eu vou pegar aqui um exemplo do Sproul, no livro Como Viveremos, tá bom? Livro Como Viveremos. O Sproul ressalta que não é como viveremos. Agora eu esqueci o tema. Eu vou lembrar depois. O Sproul, ele diz assim: como devemos viver? Eu acho que é algo parecido com isso. É da Casa Editora. Ele saiu numa primeira versão amarelinho, agora ele deve estar numa outra versão. Mas é um livro interessante. O Wayne depois nos ajuda aí. E ele mostra o seguinte, que ele estava evangelizando uma pessoa que era um budista, e ele começou a evangelizar o budista, tal. E em determinado momento, ele perguntou para o budista se ele aceitava Jesus, se ele cria em Jesus Cristo. E ele disse que sim e tal. E depois, num outro encontro, ele continuou conversando com esse rapaz que ele estava evangelizando, e ele percebeu algo estranho, porque ele ainda usava alguns conceitos do budismo.
Aí ele vai perceber que tem algo estranho e ele vai perguntar para o rapaz, e o rapaz, não, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Ele vai, mas por que você está feliz? Porque agora eu sou um cristão e um budista. Ou seja, são duas coisas, né? Então, essa mentalidade pagã, que você pode ser o que você quiser, com tudo o que você quer, é muito forte. E ela tem se fortalecido contemporaneamente. Então, quando nós recebemos pessoas que, mesmo que não seja de uma seita como essas que até então criticamos, mas que não tenha nada especificamente de religioso ligado a uma denominação, pode ser que estejamos diante de uma pessoa que tem essa confluência neopagã nela, onde você pode ser a mesma coisa, né? Pode ser um monte de coisas, né? O inimigo real não é mais o humanismo ateísta antirreligioso, né? Mas uma religião pagã renovada. O problema não é a não existência de Deus, mas muitos deuses. Não é a falta de espiritualidade, mas o sincretismo espiritual, diz o Peter, né? No ameaça pagã. Então, é isso mesmo, nós estamos vivendo aí numa ameaça pagã, uma nova espiritualidade, né? Está escondida sob a roupagem de liberdade, tolerância, ali está o esqueleto de um monismo pagão. Inclusive, até algumas questões feministas, ambientais, estão muito próximas dessa visão pagã. Então, quando a gente recebe alguém hoje numa igreja, pode ser que ela esteja totalmente influenciada por questões neopagãs, né? Os dois deuses do gnosticismo, né, como a gente pode ressaltar, né? A palavra gnosticismo vem de gnose, então, para nós, eu creio que hoje estejamos diante de um gnosticismo moderno, né? Naquela época, pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que, por isso, a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. O que eu digo aqui para vocês é que a pessoa pode estar adorando Deus no nosso meio, mas não é o Deus pessoal. É um Deus impessoal, muito próximo de um neopagão, de uma visão gnóstica, né? Muito próximo de uma visão gnóstica. Para os gnósticos, Deus, o bom, né? Deus bom, porque é um Deus mau, um ser espiritual e supremo, havia apenas interferido no processo da criação ao inserir em cada ser humano uma centelha divina que nos tornava capazes de despertar e conhecer a verdade, né? Então, pode ser que o nosso Deus hoje seja um Deus realmente deísta, né? Tenhamos uma visão deísta de uma força cósmica que a gente não saiba aí o que é, e talvez tenha muita gente acreditando nisso, e não no Deus pessoal que se revela em três, como a Bíblia coloca. Então, isso é muito sério também, né? É muito sério. Eu já recebi pessoas na minha igreja que ela não sabia, mas a maneira como ela estava acreditando era uma forma panteísta, ou seja, tudo é Deus e nós somos partículas de Deus, né? O Peter Jones fala dessa falsa identidade, dessa ameaça pagã, né? Então, Cristo, para os gnósticos, era um mensageiro desse Deus que veio com o objetivo de nos ensinar e despertar. Nesse sentido, você pode ter uma pessoa que vai frequentar um culto na Igreja Católica e não vai se sentir mal, vai para uma sessão de yoga com todo o misticismo do aspecto oriental, ela não vai se sentir mal, ela vai entender, certo? Por isso, todos nós estamos entrando no mesmo canal de espiritualidade, nesse ser gigantesco que é Deus. Isso não é fé, isso é misticismo, é neopaganismo, né? Uma hermenêutica gnóstica está sendo facilmente trabalhada em nosso meio, né? Os gnósticos viveram no período do segundo século até o quinto, e assim como todas as crenças que surgiram naquela época tinham seus próprios textos e evangelhos, mas esses textos foram condenados em 180. Por isso, muitos textos banidos, agora chamados de apócrifo, foram destruídos. Alguns dos que escaparam desse destino simplesmente se perderam,
mas existem alguns famosos, né, que inclusive foram encontrados no Mar Morto, né, na biblioteca de Nag Hammadi. Então, uma nova unidade, né, por meio de uma rejeição aos discursos totalizantes. Cristianismo, em primeiro lugar, para eles é um discurso totalizante. Uma nova base da verdade na experiência humana e o uso da Bíblia de forma fragmentada, né? A Bíblia passa a ser usada de fragmentada. Há um profeta, né, para isso aí, né, que é o Mircea Eliade. Ele diz algo aqui interessante: as reflexões desse ícone da filosofia permitiram que o indivíduo pós-moderno tivesse uma visão mais lúcida e ampla sobre o comportamento humano no que tange à religiosidade, do ponto de vista de sua dimensão histórica e sob a inspiração do contexto cultural, particularmente vinculado ao sagrado, né? Particularmente vinculado ao sagrado. Então, o Mircea Eliade tem aí essa vertente e essas questões. Eu queria só mostrar um exemplo de heresia que perdura. Então, esse aqui é o Edward Irving. Ele foi pastor presbiteriano durante um tempo, como eu disse para vocês, surgem de ambientes como ambientes firmes e ortodoxos, né? E esses surgem, tal como surgiram lá na igreja que Judas trata, de uma forma sorrateira, tal, e quando menos espera, elaboram novas teorias e novas formas de pensar. Por exemplo, eu recebi um jovem num curso que nós damos aqui, é um instituto que forma obreiros leigos em teologia. E numa das aulas que eu estava dando, eu percebi que um dos jovens que estava frequentando, nós tínhamos uma classe assim, mais ou menos de uns 60, 70 alunos. E um dos jovens, eu percebi que ele estava meio abatido e chorando em meio a uma aula de teologia sistemática que eu estava dando sobre soteriologia. E ele chorando, tal, eu fiquei preocupado. Aí eu fui falar com ele, ele falou: reverendo, eu posso conversar com o senhor? Aí no outro dia eu recebi no meu gabinete e conversei com ele, falei e tal. E ele disse que a família toda dele estava na igreja apostólica e que estavam muito envolvidos, muito envolvidos. Dentre tantas heresias que a igreja tinha, uma delas era a seguinte: você pode batizar pessoas que já morreram. Olha isso, você pode batizar pessoas que já morreram. E como que isso acontece? Os mormons têm algo parecido, mas funciona assim: quando a pessoa lembra de um parente, um vô, um tataravô, alguém, né, quando ele morre, né, ele pode ir até o inferno e pode procurar essa pessoa, pregar o evangelho para essa pessoa, e o batismo que essa pessoa tem vai gerar a absolvição dessa pessoa no inferno. Então, essa pessoa que está lá no inferno vai ser resgatada por essa pessoa que, já batizada, entende que quando morrer, pode assumir o compromisso de ir para o inferno pregar para o parente dela. É agradável demais uma pregação como essa, né? Agradável e dá medo, né? Imagina ir para o inferno para pregar lá, né? Então é um negócio totalmente esquisito, né? Um negócio estranho, mas eles acreditam nisso, né? Então isso aqui é um modelo, claro, e esse jovem hoje está na igreja conosco, graças a Deus, e caminha bem e fez o curso todo. Então é triste, mas é uma realidade bem próxima a todos nós, né? Concluo aqui a minha fala com vocês, e vocês perceberam que a minha intenção, pelo que me foi dado, é mostrar para vocês que é uma ameaça real e pode estar dentro da igreja, pode vir de fora da igreja, e no ambiente religioso como o nosso é muito fácil que isso aconteça. É muito fácil que isso aconteça, né? Um ambiente tão eclético como o nosso. E aqueles que não são dados tanto à religião como vindo de uma outra religião estão muito próximos do neopaganismo, tá bom? Então a igreja tem
a igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo, tem o papel de defender a verdade e proclamá-la, sustentando-a pelo ensino da palavra de Deus. O que percebe é que a missão da igreja, como ferramenta apologética, tem a ver com a geração de novas mentalidades mais maduras, mais adultas, no lidar com os futuros crentes. Então, a gente precisa de pessoas com a mentalidade antenada com a realidade do mundo, mas muito mais preocupada com boa doutrina. Nós temos os catecismos, nós temos a confissão de fé, a gente precisa praticar isso, né? Uma aplicação que dou é que saibamos evangelizar com amor, com cuidado, com carinho, né? Entendendo que essas pessoas estão presas nesses ambientes. A segunda coisa é que vocês não aceitem membros porque veio de uma igreja evangélica que está tudo bem. Eu fico preocupado até com as igrejas históricas. Tomemos todo cuidado, porque a cristologia é muito atingida, a soteriologia é muito atingida, a eclesiologia está muito atingida, a antropologia está muito atingida, e a gente precisa tratar disso. A classe de catecúmenos, eu creio que é um ambiente muito interessante para isso. Wayne, até aqui que eu poderia ir. Eu fico aberto agora para as perguntas. Eu acho que eu estou ainda no tempo, né? Se não me engano. Então, se os irmãos tiverem perguntas para fazer, agora é o momento. O reverendo. Oi. Samuelson aqui, tudo bom? Oi, Samuel. Prazer. Prazer é meu. Uhum. Eu vi o senhor colocando um início, né, essa questão de se abrem muitas igrejas, né, a cada Sim. 2 dias, né, se abrem igrejas, né. Uhum. Isso não pode ser uma desculpa para não evangelizar, né, porque quando a gente leva um exemplo para o lado de missões, você não tem tempo de abrir uma igreja numa missão, né, mas isso não impede que você leve a doutrina correta para aqueles que precisam ouvir, né. Isso é algo que tem que ser deixar bem claro, né? Às vezes não é porque você não consegue abrir uma igreja com tanta rapidez, porque a igreja presbiteriana ela tem uma estrutura, uma forma de se elaborar, de montar uma igreja, né? Diferente dessas igrejas que a gente vê hoje, mas isso não pode ser um impedimento da gente levar a verdade, né? Da forma correta. Sim, sim. Aliás, é o que está faltando, né? Por exemplo, desculpa, Samuel, eu não sei se eu te cortei, eu fiquei empolgado com a sua fala. Não, tranquilo, é isso aí Tá mesmo. bom. Eu acho que foi a Igreja de Pinheiros que fez isso. A Igreja de Pinheiros criou um mapa de como é o estado de São Paulo, como está o estado de São Paulo com igrejas presbiterianas. Então, por exemplo, nós temos um acúmulo de igrejas presbiterianas nessas regiões do centro de São Paulo, da Grande São Paulo, por exemplo, do centro e da Grande São Paulo. Mas o interior de São Paulo, temos poucas igrejas presbiterianas. Mas é impressionante que muitas vezes nesses lugares tem uma igreja adventista, né? Nesses lugares tem um salão do reino, ou um movimento místico, né? Um movimento neopagão, né? As academias hoje são lugares que proporcionam esse envolvimento neopagão. Tem incenso, tem uma espiritualidade, tem um monte de coisas nas academias e nesse lugar onde o corpo muitas vezes é cultuado. Então, Samuel, é totalmente coerente o que você está dizendo. O que a gente precisa é aumentar o número de igrejas. A gente tem que crescer, né? E pedir a bênção de Deus para não ficar somente em grandes centros, mas ir para os interiores. São Paulo, é muito interessante o mapa, né? Depois, eu acho que o Wayne pode ajudar a gente a encontrar esse mapa. Ele deve estar disponível no site lá deles. Mas é interessante que na área escura, ela fica só nessa faixa, São Paulo, litoral e grande centro. E a faixa clara, que é todo o estado de São Paulo, é onde beira Minas, onde beira outros estados do nosso Brasil, que tem pouquíssimas igrejas. Agora, se isso acontece em São Paulo, imagine em outros estados. Imagina no sul, por exemplo, nós estamos no sudeste. Imagina no sul quantas igrejas tem. Está faltando
a verdadeira pregação. E a verdadeira pregação, ela tem que estar em todos os lugares. A verdadeira pregação, ela pode ser televisiva? Pode. Mas mais do que televisiva, ou pelos sites, ou pelos canais, é pessoal, porque crente precisa cuidar de crente. Crente precisa atender os crentes. Crente precisa conviver com os crentes. Então, a gente precisa de mais portas abertas da igreja, das igrejas sérias, sejam elas de que ramo for. Ortodoxas que sejam fiéis à palavra de Deus. A gente quer e ora para que Deus abra mais igrejas mesmo, realmente. Agora, é triste que no Brasil, a cada 2 dias que se abre uma nova igreja, são essas igrejas que nós estamos vendo por aí, que é um risco muito grande. Né? Você pega uma igreja que a pessoa veio... qual é a sua igreja? É do pastor, do pastor, Robertinho, do pastor Marinho, sei lá. A pergunta é, qual é a base dessa igreja? No que eles creem? Quem é Jesus? Quem é Espírito Santo? Como que é isso? Falta, né? Realmente temos um problema aí quanto a isso. Infelizmente temos. Obrigado. Por nada. Boa tarde, reverendo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Além do que os irmãos falaram sobre a importância do alcance da nossa igreja, eu percebo, né, na minha percepção, a nossa própria igreja, dentro da nossa própria igreja, é uma certa fragilidade assim, no aprofundamento do conhecimento doutrinário, dessa firmeza, né, nos membros da nossa própria igreja. Então, eu vejo que a nossa preocupação com relação a seitas e heresias, se eu estiver errado, me corrija, mas o primeiro passo é de termos a nossa igreja menos vulnerável possível, né? Então, quando a gente vê a dificuldade, ou talvez até crise com relação ao ensino dentro da nossa igreja, sim, talvez até por falta de disposição mesmo das pessoas de estudar mais e aprender, de ter essa disposição, isso traz essa vulnerabilidade que é complicador para a questão das seitas heresias. Né? Eu acho que essa fala é muito bem-vinda. Se eu continuasse aqui o estudo com vocês, e eu trabalharia um outro tema, que é a nossa visão apologética, né? O que é a nossa visão apologética? O que nos caracteriza? O que somos? Como somos? Isso é tão apologético como conhecer as seitas. Então, eu digo o seguinte, se pode-se conhecer seitas, ótimo, pode saber os seus pontos fracos, suas fragilidades, pode, mas que esse estudo seria realmente se aprofundar no conhecimento da verdade. E se você tem as bases da verdade, por certo você vai conseguir responder às seitas. Então, ensina primeiro o que é certo, porque alguns ficam ensinando primeiro o que é errado, e como se fosse o problema errado. Não, a resolução do problema é ensinar o que é certo. Se nós tivermos mais tempo para estudar o que é certo, e é por isso que a igreja presbiteriana se dedica tanto ao estudo. Alguém fala assim, nossa, a igreja presbiteriana é sorveteriana, é uma igreja fria, lá não se canta tanto, lá não se faz isso, lá não se faz aquilo, lá estuda. Gente, e ainda assim tem problema? Imagina, né? Então, a nossa missão realmente é estudar. A fala que eu trouxe para vocês hoje é até dentro de uma visão psicológica para saber quem vem de uma seita, quem muitas vezes está numa seita. Mas eu creio que a base doutrinária que vocês recebem e que vocês já receberam nesse curso, inclusive, dá condições de vocês responderem a qualquer questionamento de pessoas que estão nas seitas, né? Então, eu concordo com o irmão, esqueci, o nome do irmão é? Doraci. Doraci, eu concordo com o nome do irmão e eu concordo com o nome, eu concordo também, mas eu concordo eu concordo com a palavra do irmão. A gente precisa ter força, a gente precisa ter base. Aqui em São Bernardo nós temos um instituto que já vai para quase 15 anos, e é isso que a gente fala, o que a gente pode fazer para ajudar é ensinar a sã doutrina.
é ensinar essa doutrina. Eu creio que é esse o propósito do reverendo Alonso, em mostrar para vocês também a boa doutrina, e ela capacita-nos a ajudar quem precisa ser ajudado. Então, nós não estamos aqui numa visão de inimigos, né? Nós e eles. Nós queremos ajudá-los. Nós queremos mostrar o caminho correto. Ok, obrigado. Não é uma pergunta, mas só uma fala que eu queria, como alguém que está trabalhando com adolescentes e jovens aqui na igreja, queria até alertar os irmãos para se prepararem mesmo com relação a isso. Porque, olha, parece estranho, mas esse fenômeno do retorno ao catolicismo não é só com intelectuais da Europa. Uhum. Está acontecendo com jovens presbiterianos no Brasil, em São Paulo. Uhum. Tá? Uhum. De uma ressurreição da apologética católica romana, de jovens que estão querendo não mais coisas gospel, baladas gospel e cânticos emocionantes, mas jovens que querem liturgia tradicional, velas acesas, sabe? Roupas, jovens que estão buscando um certo simbolismo e encontram isso, né? Se não em iniciativas como calendário litúrgico, lecionário, esse tipo de coisa, que também tem ressurgido esse tipo de coisa por aqui, mas alguns estão encontrando isso no catolicismo romano. Eu estou lidando com isso. E eu creio que se os irmãos, se não estão lidando com isso, é porque não estão enxergando. Mas está acontecendo debaixo do nosso nariz. É corretíssimo, e eu também estou lidando para acumular aí as nossas experiências. Realmente tem acontecido isso. E uma coisa que a gente tem sempre que entender, um movimento herético de seita, ele que geralmente demora muito para você entender e tal. Não, é uma coisa muito envolvente, é uma coisa muito fácil de ser entendida, e tem o aspecto da amizade, tem o aspecto... E aí a gente vai ver o seguinte, é uma coisa quase que natural, Wayne, o crescimento evangélico, né, gera, nos últimos, vamos dizer assim, 9 anos, 10 anos, uma série de eventos terríveis, né? Você pega alguns líderes evangélicos, inclusive alguns que foram da igreja presbiteriana, olha o que eles são hoje. Olha o que falam, olha o que diz. Quer dizer, e aí você vai para a vida moral. A vida moral de pastores, de pastoras, é um negócio terrível hoje. Ou seja, o movimento evangélico está nas páginas policiais, né? Está nas páginas policiais. Então, é muito fácil, né, o descontentamento e olhar para a simplicidade, né, para a própria simplicidade. Eu participei esses dias de um velório em que a pessoa era católica, mas uma parte da família era protestante, então me chamou para fazer a parte protestante. Eu fui lá e estive lá com eles, tal. Mas depois veio a madre. Os jovens que estavam lá receberam a madre como se fosse uma líder de banda de rock, né? Foi um negócio diferenciado. Beleza? Acho que é isso. Espero ter contribuído. Wayne, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Quer que eu dê uma outra parte aí do estudo? Eu agradeço. Eu posso falar sobre a nossa personalidade e o quanto ela nos ajuda a enfrentar isso, né? Ou seja, é o que o irmão Doraci falou, né? O que somos, para que a gente possa